olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas, este é o programa Vida Inteligente. Hoje dando sessão de continuismo à nossa questão de Egito, né? Que o nosso convidado tem tratado muito bem. Hoje nós vamos falar sobre as tecnologias, a tecnologia do Antigo Egito. Que tem, que legado o Antigo Egito nos deixou em termos de tecnologia? Eu tenho certeza que você vai se surpreender. O Egito ainda, como já disseram anteriormente, eu acredito, isso é crença, eu sei, mas dizem que a maioria das coisas sobre o Egito sequer foi revelada ainda. Está tudo oculto sobre aquele monte de terra, um monte de areia que tem ali. Já pensou? 3.000 anos de sedimentação em cima, fora as coisas que eles queriam realmente velar, né? deixar quieto. Eles não tinham interesse assim em falar, olha, no futuro a civilização vai estar aí pesquisando sobre a gente, nada disso. Eles tinham as crenças deles, a religião deles, e eles queriam, era isso que interessava, a vida eterna e tudo. Não deu para deixar para o futuro, para a mídia explorar isso. Então, sem mais demoras, vou trazer meu querido amigo e irmão Paulo Iannuzzi para falar com a gente sobre as tecnologias do Egito. Como é que você está, meu irmão? Você está bem? Tudo bem? É um prazer recebê-lo aqui novamente. Olá, querido, como vai? Tudo bem? Melhor agora. Estou melhor agora com você e com todos vocês aí. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É com muita alegria e satisfação que eu participo aí do teu programa, que já tem bastante tempo. Ainda não é milenar, mas vai chegar lá. Vamos lá. Né? Vai saber, né, com a tecnologia de hoje. Pois é. E a gente não sabe nem como vai ser daqui a 1h30, quanto mais, né? Enfim, muito obrigado a todos vocês que estão aí nos assistindo, apoiando, prestigiando, investindo seu precioso tempo nesse trabalho. Muito obrigado. O Paulo, hoje nós trouxemos, ele mandou um material. A nossa conversa de hoje vai ser ricamente ilustrada. Então, eu vou, assim, o Paulo vai comandando aqui a questão dos slides para explicar sobre as tecnologias, fora o que ele vai falando de fundo aqui. Né? Então, Paulo, como é que nós começamos? Vamos já direto para o... Você quer dar uma visão geral primeiro da tecnologia? Vou dar uma... Isso, aí você comanda. Você vai falando e eu vou no slide aqui. Tá, até a tecnologia antiga, ela é muito interessante porque não só no Egito, como em outras civilizações, cada vez mais se descobrem coisas surpreendentes. E como você bem citou, isso, em verdade, não é só uma crença, já é uma convicção científica pelos levantamentos feitos. Tudo que nós vemos, sem exagero algum, tudo que nós vemos de grandioso no Egito, com respeito às construções antigas, pirâmides, obeliscos, os templos magníficos. O templo de Karnak, por exemplo, é do tamanho de um pequeno bairro. Existe uma mesquita dentro do templo de Luxor. Os templos são grandiosos, o Vale dos Reis, as tumbas, são mais de 100 metros escavados na descendente em rocha pura, verdadeiras mansões super decoradas no interior da montanha, e outras coisas tantas que o Egito antigo nos proporciona quando vamos lá. Tudo isso e muito mais são 40% do Antigo Egito. Mais da metade ainda está debaixo das areias, bem escondido, bem oculto, que está sendo aos poucos revelado, na verdade desvelado, assim como o conhecimento antigo que eles sabiam, com grande maestria, salvaguardar muito bem. Teve uma pesquisa na Câmara da Rainha da Grande Pirâmide de Quéops, onde eles conseguiram confeccionar um pequeno robô com uma câmera que, depois de várias tentativas, conseguiu penetrar numa abertura retangular de duto de ar, aparentemente duto de ar, chegar até o final desse pequeno túnel, onde se registrou uma paredinha, né? E eles conseguiram introduzir uma pequena broca que fez um furo nessa parede. Conseguiu, a muito custo, fazer um furo nessa parede. Colocaram uma câmera ali com um cabo, entrando para ver o que tinha atrás da parede.
por intermédio desse furo. O que eles encontraram? Outra parede. Isso é Antigo Egito. Eles sabiam esconder as coisas muito bem. Paulo, me diz uma coisa, você que esteve lá, e você estuda isso, o governo egípcio, ele tem interesse em descobrir isso que está oculto ou não? Ou ele prefere manter velado essas coisas? Como é que você sente essa primeiramente, questão? O que descobre com respeito ao que está oculto, em termos de conhecimento esotérico, é um tanto complicado para eles, porque comprova que algumas coisas podem ter sido elaboradas por civilizações anteriores, como a Atlântida, por exemplo. Historicamente, pela história oficial, isso não é concebível. E o governo egípcio, obviamente, se baseando na egiptologia tradicional e nas suas próprias crenças religiosas, não estimulam muito esse tipo de procura. O que é de praxe lá é a arqueologia oficial científica, a egiptologia científica, baseada numa ciência consistente, na procura, obviamente, na pesquisa arqueológica e no encontro de artefatos antigos e outras evidências antigas que aprofundam melhor o estudo da civilização. Né? E muito desse material é utilizado como forma de atrair turistas. Sem dúvida. Então, às vezes, eles até demoram na divulgação de um achado. Quando o turismo ele cai um pouco, eles achamos uma cabeça de um faraó. Então, isso é um atrativo. Eles acharam essa cabeça há anos, mas só divulgam depois. Existe isso lá. Né? Como também existe o pensamento bastante questionável a respeito da construção das pirâmides, da esfinge e do seu período de construção, com evidências que trazem para um momento pretérito muito mais anterior ao que existe hoje de data aceita pela egiptologia, porque isso contraria, por exemplo, o Alcorão. O Alcorão e os livros sagrados que conhecemos com respeito à parte ocidental, a Bíblia, o Alcorão, etc., datam justamente a criação do mundo em aproximadamente 6, 7 mil anos. Como pode existir algo anterior a isso? É verdade. Então, é uma situação bastante delicada também, sob esse ponto de vista, tratando-se ainda mais de um país muçulmano, basicamente muçulmano. Né? Então, em base, esse conhecimento oculto com o da flora, ele permanece oculto ou então é colocado sob uma outra ótica. Com certeza. Né? De base egiptológica, científica e arqueológica. Vamos lá, pode continuar, Paulo. Vamos lá. Então, nós vemos, justamente por conta, e devemos dar louvor a esse trabalho hercúleo, porque realmente a arqueologia, e no caso específico a egiptologia, são ciências que exigem um esforço, um trabalho contínuo e bastante elaborado, com bastante estudo e bastante penoso com respeito ao esforço físico. Não é fácil no Antigo Egito você entrar por câmaras que podem desmoronar, lugares que são super estreitos, ar que está viciado por muitos anos, em meio a pisos de pedra com areia, onde escorpiões, cobras se escondem. Inclusive, nas escavações, em primeiro lugar, que entra nos túneis, são elementos ali da região, contratados, árabes do local, contratados para, pela sua interação com esses animais, verificar e retirar cobras, escorpiões, etc. Né? Primeiramente, como se fosse o batedor, né? Para que, e isso nunca é completo, para que as explorações, as pesquisas possam ser feitas. Então, a escavação no Egito, a arqueologia do Egito e a egiptologia em si não são ciências fáceis. Então, requer realmente muito estudo,
e muito esforço físico. Embora a egiptologia 70% ocorra nas bibliotecas, o estudo dentro das escavações, nos sítios arqueológicos, são extremamente importantes. Em qualquer lugar do mundo, como estamos tratando aqui hoje de Egito, né, existem essas particularidades que o Egito oferece, entre aspas, que você não vê em qualquer outro lugar do mundo. Não vê mesmo, é verdade. E dentro desses achados, constata-se o modo de vida dos antigos egípcios. Primeiramente, como já foi dito aqui, que as civilizações antigas, como o Egito, China e outras, a Índia, principalmente, junto com o Egito, são muito mais antigas do que o que se supunha até pouco tempo atrás, né? Elas transcendem um tempo muito maior do que as datas aceitas ainda na ciência oficial. Perdão. Então, o Antigo Egito, ele supera muito isso pelos achados que estão sendo encontrados, muito mais antigos do que se supunha, tá? E as próprias tradições encontradas nos respectivos documentos, papiros, pinturas, relevos, que, ao longo do tempo, vão mudando de estilo. Lembrando que o Egito é uma civilização milenar, passando, como a Índia, para um status de transmilenar. Transmilenar, exatamente. Então, é bastante antigo. E o interessante é que, quanto mais antigo, maior o recurso tecnológico que os egípcios dispunham, né? Inclusive, eu não sei se eu já contei aqui a questão relativa a Imhotep, vizir do famoso Djoser, da segunda dinastia, o construtor da pirâmide de Saqqara, que era na época era o Leonardo da Vinci da época, né? O único ser humano no Antigo Egito elevado à categoria de divindade, coisa que era avessa à cultura egípcia, esse ponto. O Egito, na sua concepção filosófica, científica e religiosa, não estimulava gurus, não estimulava sábios e hierofantes com um sentido superior aos outros, como nós entendemos em outras culturas. O sentido superior existia, mas era com uma conotação diferente. E o Egito passou ali por um período de seca muito grande, que quase exterminou não somente a civilização egípcia, como boa parte do mundo. E, devido a isso, o faraó Djoser pediu para Imhotep se entrevistar, olha só, se entrevistar com uma divindade primordial, responsável pela divisão das águas abissais e as águas primordiais da criação, e responsável também pela cheia do Nilo, o deus Khnum, que morava dentro de uma montanha no sul do Egito. Olha só. Então, Imhotep foi lá e a divindade disse: vocês pararam de prestar culto, oferendas aos meus templos, por isso as águas baixaram. E essa foi a resposta que Imhotep levou ao faraó Djoser, que imediatamente repôs todo o culto a Khnum e as oferendas nos seus templos. E, milagrosamente, entre aspas, o rio voltou a encher. Esse é o mito que nós temos até hoje. E, agradecido, o deus Khnum ofereceu uma arte que era muito sagrada e rara no Antigo Egito, em toda a história egípcia, e Imhotep recebeu essa arte, que era chamada arte de moldar a pedra. Mas não era moldar pedra com areia, não. Era moldar qualquer tipo de pedra, inclusive granito e diorita. Diorita é a segunda pedra mais dura do mundo. Você só consegue cortar com diamante. Caramba! E Imhotep, ele não só absorveu e assimilou esta técnica, como ele a empregou criando vasos, ânforas, pratos, tigelas e artefatos impossíveis até hoje de fazermos com a nossa tecnologia, tudo isso em diorita. Isso tudo eu vi no Museu do Cairo.
artefatos que estão lá até hoje, brilhantes, uma ânfora, uma caneca, por exemplo, como essa, como o fundo da caneca pode ser feito, ou o fundo de uma ânfora pode ser recortado em diorita bruta. Não se consegue isso hoje, não se sabe isso hoje. E Imhotep recebeu esta arte, que não deixa de ser uma grande tecnologia. E ficamos, e a comunidade científica também fica, em dúvida de como os egípcios aprenderam a fazer isso, qual a técnica, de onde eles tiraram isso, e, principalmente, as ferramentas, que é o grande dilema hoje entre a arqueologia, a egiptologia e a engenharia. Enquanto os arqueólogos egiptólogos acham um determinado artefato e dizem, olha, foi com esse martelo, esse cinzel que eles cortaram essa pedra. O engenheiro chega e diz, impossível, esse material não faz isso na pedra. Me apresenta o material que faz, porque esse aí que você está me apresentando não faz isso na pedra. E mais, não só no Egito, como aqui na América do Sul, nas cidadelas incas e principalmente Sim. na cidadela de Pumapunco, na Bolívia, ao lado de Tiahuanaco, próximo ao lago Titicaca, foram pesquisadas nessas pedras o corte em diorita e em granito, assim como foi pesquisado no Egito, a assinatura microscópica do corte não se assemelha a corte por água, a corte por metal e nem a corte por laser. Não se sabe como foi cortada a pedra. Que coisa, hein? Não só o corte, como furos, rombos cilíndricos perfeitos que encontramos em vários artefatos e em grandes portais de pedra no Egito. Isso eu vou apresentar aqui, né? Então, nós vamos fazer um apanhado geral sobre tecnologia no Antigo Egito, milenar, que surpreende e, às vezes, ultrapassa o que temos hoje, como foi citado aqui. E outros se igualam ao que temos hoje, descobertos muito recentemente. Poxa, que bacana, hein? Vamos lá. Então, Eustáquio, eu vou pedir a você, querido, que comece a exposição de slides e eu vou comentar. Vamos lá. Aqui, por exemplo, temos a matemática perfeita com a espiral logarítmica de Fibonacci aparecendo de várias maneiras na grande pirâmide de Quéops e também no alinhamento das três pirâmides, Quéops, Quefren e Miquerinos, respectivamente em egípcio antigo, Rufo, Refra e Menkaure. Né? Então, temos, além de outras medidas, essas medidas perfeitas, não só na Grande Pirâmide, como também na Pirâmide Quefren e na Pirâmide Miquerinos, que não se entende ainda como foi feito isso pelos antigos egípcios. Né? Cara, era um mestre matemática. O número de ouro está aí, então. O número de ouro está nos pirâmides. O número de ouro está aí, que foi utilizado nos templos, foi utilizado na Grécia Antiga, na Roma Antiga, foi utilizada pelos caldeus, no Templo de Salomão, pelos hindus, nas catedrais góticas dos Templários e assim por diante. Pode passar o outro, por favor? Isso é bastante interessante, porque é uma linha que sai do prolongamento da diagonal, ou melhor, da sombra, do efeito sombra da pirâmide, porque as pirâmides foram construídas num planalto e tão importante ou significativo quanto a construção das pirâmides foi o nivelamento do planalto de Gizé. E de cima observamos que, dependendo da época do ano, as pirâmides provocam efeito sombra nesse planalto. Tá? Existe um efeito sombra no solstício, que é chamado Corredor de Belém. Por quê? Porque o prolongamento desse efeito sombra, que é quase paralelo à diagonal, a uma das diagonais da Grande Pirâmide, tem como trajetória a linha que Moisés passou e passa exatamente depois sobre o exato ponto que veio a ser o povoado de Belém milênios depois. Tá? É muito interessante isso. Pode passar o próximo. Bom,
Aqui nós temos um vaso em alabastro, usando uma técnica antiga perfeita, que também hoje em dia não se conhece, em que nós observamos dentro do vaso, como se fosse uma marca d'água, uma cena do faraó com a rainha. Tá? Quando a lamparina é acesa, a imagem de dentro ela aparece nitidamente. Tá? A lamparina é acesa com óleo, com uma chama, e o que nós vemos aqui em marca d'água aparece nitidamente quando acende a lamparina. Não se sabe como eles fizeram isso. É uma peça de extrema tecnologia e de extrema beleza, quando você acende a lamparina, principalmente. Né? Você chegou a ver essa peça, Paulo? Não vi essa peça. Essa peça, infelizmente, não vi. Mas ela está catalogada no Museu do Cairo. E, enfim, ela é de extrema beleza quando ela fica acesa, num ambiente, obviamente, escuro, porque ressalta a imagem que nós vemos em papiros, que vocês podem observar detalhadamente aí, em marca d'água, quando ela está apagada. Pode passar? Aqui, aludindo ao que eu mencionei anteriormente, nós vemos, em verdade, de cima, o formato da pirâmide, que ela não é quadrada, ela é octogonal. Tá? Cada lado da grande pirâmide tem uma pequena invaginação de uma reentrância de um côvado de lado. O que provoca, aqui a figura é exagerada para mostrar justamente isso, o que provoca, né, um efeito sombra, além de outros detalhes com respeito à captação dos tátuas dos elementos e dos elementais dos pontos cardeais que a pirâmide concentra, formando a suástica giratória energética. Que loucura, né? Rapaz, que loucura. A tecnologia da Grande Pirâmide ela é fantástica. E encontramos isso a exemplo da suástica que encontramos na Índia Antiga, relatando ao movimento dos 4 elementos. Isso é produzido pela energia da Grande Pirâmide. Perdão. Então, isso provoca o efeito sombra que eu mencionei. E aqui nós temos, na figura de baixo, o efeito sombra, principalmente à direita, que é o chamado corredor de Belém. Pode passar. Bom, mas é inquestionável, né? Quer dizer, todo mundo pensa que é acaso, que é uma construçãozinha. Não. Bom, é incrível, rapaz. Você dando esses detalhes aí, você vai ficando boquiaberto. Qualquer um fica boquiaberto com a tecnologia, realmente, com o conhecimento que essa civilização tinha. Nada no Antigo Egito era feito ao acaso. Nada, absolutamente nada. Tinha todo um propósito, principalmente de elevação divina. Pode passar, por favor. Na verdade, eu estou resumindo bastante, por causa do nosso tempo, todo esse processo. Ele é muito mais complexo. Aqui é uma ampliação do corredor de Belém, que sai da Grande Pirâmide, que passa exatamente no que viria a ser milênios depois. Como é que se sabia disso? Moisés sabia muito bem disso. No que viria a ser o povoado de Belém, próximo a Jerusalém, e o ponto da travessia do Jordão. O que faz com que acreditemos que o trajeto no Êxodo foi bem diferente do que é colocado até hoje. Ô Paulo, você falou que foi feita uma terraplanagem aí, foi feita uma adequação do solo, você está falando antes de... O Planalto de Gizé, sim. Minha nossa. O Planalto de Gizé foi todo nivelado antes da construção das pirâmides. Que é um trabalho tão hercúleo quanto a própria construção das pirâmides. E foi muito bem nivelado. Tá? Pode passar? Aqui nós temos, descoberto pelo Adrian Gilbert e o Robert Bauval, no seu livro Enigma de Órion, tá? A distribuição das pirâmides. Imaginava-se que as pirâmides, que os egípcios, ou quem construiu as pirâmides, cometeram um erro de cálculo, porque a pirâmide menor, a de cima, a de Miquerinos, está desalinhada, aparentemente desalinhada, com as 3 pirâmides, com as outras 2 pirâmides, Quéops e Quéfren, tá? Que tem um alinhamento diagonal perfeito.
descobriu-se que, em verdade, esse posicionamento reproduz o cinturão de Órion, da constelação de Órion, que nós aqui no Brasil chamamos de as Três Marias, como era em 10.500 a.C. Então, se existe esse posicionamento, estrela não muda de lugar e não mente, ela muda de lugar com um período muito extenso em relação à nossa sobrevida, por exemplo. Por que marcaria esse ponto se elas, pela egiptologia, teriam sido construídas 8.000 anos depois disso? Caramba! Então, nós temos um alinhamento perfeito, não só das Três Marias com o ápice das Três Pirâmides em 10.500 a.C. Essa data leva-se em conta a precessão de equinócios, né? E, naquela época, a Via Láctea se encontrava no horizonte com o Rio Nilo, como se o Rio Nilo fosse um espelho da Via Láctea, né? Ou seja, todo um planejamento em pedra, ali numa região que na época não era desértica, tá? De um mapa estelar em pedra, assim como nós encontramos em Angkor, no Camboja, como nós encontramos na pirâmide da Bósnia e como nós encontramos no complexo de Teotihuacan em Yucatán, no México, né? Então, não só no Egito, mas no mundo inteiro, com respeito às pirâmides, existe essa correlação com constelações. Pode passar o outro, por favor? Eu estou pasmo, viu? Estou ouvindo aqui e estou pasmo. Qualquer um fica boquiaberto com isso. A gente não faz a menor ideia. A tecnologia antiga era fabulosa. Isso aqui é no subterrâneo do Templo de Dendera. Eu estive lá. É muito pequeno, você não consegue abrir os braços. O teto quase baixa a tua cabeça, né? Ele se distribui em T, com N relevos como esse aqui. Os egípcios eram baixinhos, Paulo, ou não? Não, isso aí era proposital. Não, eles eram, em relação a nós, mais baixos. A Sim. média era 1,65. Ok. Né? Mas esse local era um local, iniciático, e foi ali também que os egípcios esconderam dos romanos o tesouro de Cleópatra, né? Mas, independente disso, nós vemos esses relevos que lembram lâmpadas, lembram artefatos, com os filamentos em forma de cobra. Obviamente, a egiptologia não aceita que isso seja um instrumento tecnológico, e sim objetos de adoração aos deuses. Mas temos o pilar Djed aqui como um elemento de bateria, condutor, e o texto faz a alusão à luz de Ra, a luz do sol, que sairia justamente desses objetos que mais parecem lâmpadas. São as chamadas lâmpadas do Antigo Egito. Que incrível. É incrível porque em muitos locais subterrâneos, como as tumbas do Vale dos Reis, que são extremamente decoradas, não existe um traço de fuligem, ou seja, nenhuma tocha, nenhum fogo iluminou aquele recinto. Pois é. E são tão fundos na rocha que jogos de espelhos não são suficientes para levar a luz para lá. Algo iluminou aquilo para os trabalhadores poderem, os artesãos, fazerem o que eles fizeram, né? Pode passar. Fantástico, fantástico. Vamos lá. Aqui um outro exemplo, no mesmo local, um sacerdote segurando a lâmpada. Era uma grande lâmpada. Vocês podem observar ali onde o sacerdote segura, na base da lâmpada, um cabo ou um fio condutor. Pelo menos lembra isso, né? Pode passar. Isso aí já é uma outra figura muito interessante. É uma alusão ao que os egípcios provavelmente tinham e utilizavam, em virtude a tampos de pedra curvos que eles conseguiam fazer, e foram encontradas fendas no solo onde caberiam essas rodas de corte. E muitas pedras foram cortadas e ou abauladas por esse instrumento de corte. Mas o que eles usavam para cortar, que não era diamante, não se sabe. Pode passar.
Aqui nós vemos 2 egiptólogos com um fio de prumo, não um fio de prumo, aquela régua de prumo, né? Sim, sim. Justamente medindo o desnivelamento da rocha, que foi propositadamente abaulada. Nós observamos a rocha com uma curvatura, isso aí é granito. Não só a superfície é curva, como bem polida. Então, eles aludem à possibilidade daquela roda ter sido responsável por esse efeito na rocha, a rocha ter sido feita curva, propositadamente. Que loucura. Isso aí a gente chama aqui de nivelômetro, né? Que a gente põe no móvel. Isso, exatamente. A palavra correta é essa. Tá. Pode seguir? Vamos seguir? Pode seguir, por favor. Aqui é uma foto minha, tá? O espaço era tão pequeno que eu não tive como me afastar para tirar a foto. Eu pedi para que tirassem essa foto, eu abaixado com as 2 lâmpadas, no subterrâneo do templo de Dendera. Tá? Bacana, hein? Puxa vida, só o fato de ter ido. Você sentiu, agora vamos entrar, só um pequeno parênteses. O que você sentiu aí? O que você sentiu? Eu acho que tem alguma coisa, né? Em alguns lugares, nada. Sim. Em alguns outros lugares, um peso muito grande, uma energia muito densa. Mas certo. São poucos os lugares que eu testemunhei isso. Tá. E outros tantos lugares com uma energia bem leve, bem sutil, uma energia bem diferente. O que me fez concluir que muitos templos ainda estão funcionando, ainda estão com uma energia grande. E o complexo das pirâmides também tem uma energia diferente. Que bacana. Eu faço essa pergunta para você, porque eu te conheço há muitos anos, como eu disse, e você é um cara pé no chão. Tem gente que a gente pergunta, mas a resposta a gente já sabe que vai ser suspeita, né? Porque a crença da pessoa entra e ela sente de tudo até onde não tem nada. Então, por Sim. Isso que eu fiz questão de perguntar para você, porque eu sei que você tem sensibilidade, tem pé no chão, tem critério, então eu queria saber se essa energia ainda era perceptível. A energia magnética é grande, eu medi isso com alteração de bússola também, Sim. além da minha sensibilidade, do que eu senti, e com pêndulo também. Que legal. Muito interessante que a medição que eu fiz com pêndulo em múmias, inclusive na múmia aqui da Quinta da Boa Vista, antes do incêndio, registrou um índice de energia mais alto que alguns pacientes terminais de câncer, de AIDS, em hospital ainda vivos. Vai explicar isso, né, Paulo? Vai explicar. Eu não tenho explicação. Eu sei que eu constatei isso. Eu sei, então. Vamos seguir. Qualquer magnetômetro ia constatar. Esse é o grande barato encontrado no final do século XIX tá. Pelo arqueólogo Peter Hansen, mas não me lembro se o nome dele é realmente esse. E que foi redescoberto nos dias de hoje, porque se descobriu a sua função. Esse é o famoso núcleo 7. Nossa, o que é isso? Núcleo 7, esse cilindro aí. Tá. Não se sabe como ele foi confeccionado. É um cilindro perfeito de granito. Tá? Ele tem, em toda a sua extensão, ranhuras que não se sabe como foram feitas, ranhuras perfeitas em espiral, como se fosse um parafuso. Ele funciona como uma broca para realizar furos perfeitos para isso? Encaixes, tipo macho e fêmea, em portais de pedra, em encaixes de pedras de templos e outras finalidades que não se conhecem. Acredita-se que esse núcleo 7 também tenha sido usado aqui em locais da América do Sul, porque ele produz buracos perfeitos, aberturas perfeitas, circulares. E não se sabe como isso ainda faz e qual a tecnologia que eles usavam, não só para confeccionar isso, mas para utilizar isso na prática. Maravilha. Chamado núcleo 7. Pode passar. Núcleo Tem outras 7. fotos do núcleo 7 aí. Essas aí são as peças que eu mencionei em diorita. Nossa Senhora, olha, o que é isso, rapaz? Que foram feitas ainda, algumas delas, no reinado de Djoser, segunda dinastia.
Você falou que isso aí a gente consegue fazer em cerâmica, em barro, essas coisas, mas nessa pedra aqui, diorita que você disse, é E só diamante duríssima. corta. O que é Então, isso? O que é isso? não, Como naquela pode? época, hoje em dia já é difícil fazer isso. Eu acho, tenho quase certeza que não se faz ainda isso hoje, Fabuloso. com essa perfeição, quanto mais naquela época. Não se sabe que tipo de tecnologia era essa que existia, a arte de moldar a pedra que Imhotep assimilou muito bem. Fantástico. Foi um dos raros na história total egípcia que conhecia essa técnica. Fantástico. Pode passar. Aqui a espiral de Fibonacci, passando pelo ápice das 3 pirâmides. Tá? Olha, tem razão, as 3 pirâmides estão ali. Puxa vida, que perfeição. Que perfeição. Isso. E o centro ali da espiral cai dentro do Rio Nilo. Nossa, inquestionável, inquestionável. Você não pode dizer que é coincidência isso, porque não existe coincidência, não. Que é isso? Não existe. E, infelizmente, pelo menos no momento, a maior parte da comunidade científica não leva essas coisas em consideração. Incrível. Pode incrível. passar? Incrível, porque aquilo é científico. É científico aquilo lá. Como é que a comunidade... Pô, não tem como... Não tem. Um artesão fazer na mão a escultura de uma fisionomia como esta, perfeita em sua simetria, no caso aqui, da cabeça em granito do faraó Ramsés II. E Ramsés II foi um monarca da 19ª dinastia. Caramba! Terceiro faraó da 19ª dinastia. Anteriormente, eu falei sobre Djoser. Djoser foi da 2ª. Sim. Tá? Ou seja, pelo menos 1.200 anos a 1.500 anos separam Djoser de Ramsés II. Fantástico. Né? E você vê que esse tipo de medida você encontra em todas as grandes obras feitas pelo mundo, no Partenon, na Mona Lisa. Nossa, Sim. Isso aí é incrível. A questão não é só a exatidão matemática da simetria, mas é como se é feito. Isso. Ou seja, nenhum artesão naquela época, nem hoje, consegue fazer na mão com essa perfeição. Não então, consegue. não se sabe que tecnologia foi usada para fazer um busto desse, com uma simetria perfeita. E aí que entra, né? Por isso que as pessoas começam a conjecturar, né? Porque quando não tem explicação, a gente conjectura, né? Porque não é possível. A explicação tem, mas ainda não foi descoberta. Ah, então tá aí, exatamente. Melhor especulações acontecem. Melhor Isso é natural. Né? Tem razão. Pode passar. Outro vaso em diorita. Nossa Senhora, olha só. Observa os detalhes dos furinhos laterais. Sim, eu estou percebendo. Puxa a delicadeza da peça. Puxa vida. Aqui, vamos lá. Pode passar. Esse é o efeito que aquele núcleo 7 faz. Aquela peça cilíndrica que você mostrou, peça cilíndrica. Provoca esse tipo de abertura que vai servir como conexão ou outras finalidades desconhecidas que eles utilizavam e faziam muito bem. Não se sabe como eles confeccionavam o núcleo 7 e muito menos como eles conseguiam fazer com que ele girasse a ponto de provocar esse efeito. Isso tentaram fazer várias vezes, inclusive na mão. Demora uma eternidade na mão para fazer isso. Não tem esses registros científicos, ô Paulo, não tem nenhum papiro, né? Não foi deixado em nenhum papiro isso, né? Não foi deixado. Puxa vida, vamos lá. Aqui uma foto mais próxima do que aquele núcleo 7 faz. Puxa vida, olha a perfeição, rapaz. Olha, buraco perfeito. Perfeito mesmo. Puxa. Circular perfeito. Então, tá. Pode passar? Essa foto eu tirei para mostrar a sutileza das pirâmides, porque muita gente pensa que elas são iguais. Sim. Não são. O ângulo do ápice ele é diferente para cada pirâmide. Consequentemente, a vibração e o aspecto vibracional e a energia gerada e captada pelas pirâmides têm natureza vibracional em termos de frequência diferentes. A finalidade de uma pirâmide é diferente da finalidade energética de outra, e assim por diante. Nós percebemos isso aqui, eu fiz questão de tirar essa foto quando me aproximei, para mostrar a sutil diferença
entre a aresta da pirâmide Khafre, que é essa primeira aqui em primeiro plano, Sim. e a pirâmide Quéops, que está ao fundo. Vocês notam e não foi foto mal tirada, não, né? É assim mesmo, né, que você quer mostrar. É assim mesmo. Eu botei a câmera, registrei, saí do ônibus para fazer esse registro. Justamente podemos notar que a sutileza é muito grande, mas as arestas não são paralelas. Não, incrível. Por isso que eu perguntei se foi defeito da fotografia ou se você sabia que você estava. Não, sabia. Isso aqui é para provar que a angulação das pirâmides são diferentes. Interessante, olha só. Pode passar. Vamos lá, olha que Ou seja, um grau de precisão extremo. Aqui uma outra foto do núcleo 7 e o seu efeito. Caramba! Vamos lá. Aqui o sarcófago em granito do Serapeum, que fica no subterrâneo de Saqqara, que ele é enorme e não se sabe como construíram isso, como levaram lá para dentro, muito menos a tampa, como foi movida. Então isso aí não foi cortado lá dentro, não? Isso aí não foi cortado lá dentro, esculpido lá dentro? Não, foi cortado lá dentro. Não foi levado para lá para dentro? Foi. Caramba! Foi. São túneis enormes até chegar lá dentro. Então, são várias tumbas enormes em que a egiptologia coloca que as múmias dos touros, do chamado boi Apis, eram colocadas aí. Agora, como confeccionaram isso tudo em granito, não se sabe. Eu tenho uma outra foto mais ampliada disso. Pode passar. Vamos lá. Está aí no meio. Aí, essa aí. Minha nossa, olha só o tamanho disso aqui, rapaz. Imagina o peso de uma coisa dessa. E quando encontraram, já a tampa tinha sido afastada. Então não se sabe quem moveu isso. Só a tampa são não sei quantas toneladas. Que loucura, rapaz, que loucura. Que loucura. Você num lugar desse, você viaja, né, Paulo? Ou não? Viaja muito, é muito fácil. Tem todos os motivos para isso. Nossa Senhora, imagino só. Aqui um outro exemplo daquela simetria. Sim. Que não só na face, mas no perfil era colocado. A arte egípcia valorizava muito o perfil por conta da expressão da personalidade. Segundo os egípcios, a personalidade de uma pessoa é melhor expressa numa pintura pelo perfil. Por isso que nós notamos na arte egípcia, a cabeça está de perfil, o tronco ele está de frente e as pernas também estão de perfil. Olha só. O que interessa é o tronco, onde estão os chakras. Puxa. O que interessa são os quadris e as pernas de lado para denotar movimento. Quer dizer que numa figura você consegue interpretar uma pessoa? Consegue. Caramba. Foi considerada a arte egípcia primitiva em relação à grega por conta desses detalhes. Mas só que se descobriu que eram propositais e tinham uma finalidade de serem representados assim. Tanto é que existem pinturas e estátuas magníficas das pessoas sendo representadas, principalmente os faraós e outros, de frente, como na arte grega. Sim. Pode passar. Mais uma foto do núcleo 7. Nós podemos observar ao longo da peça as ranhuras que você falou, nessa está bem aí. Perceptível aqui. O que é isso? Não se sabe como essas ranhuras foram feitas. Pode seguir. Loucura. Aqui uma outra foto daquele sarcófago do Serapeum. Maciço, né? Isso aí tudo é maciço. Né? Tudo é maciço. Caramba, é toneladas isso aí, toneladas. A caixa de baixo, obviamente, é um sarcófago, tem uma abertura para ser colocado ali algo do tamanho de um touro. Né? Sim. Mas não se sabe, e aí vem as especulações que você falou. Eram touros mesmos que eram colocados ali ou eram gigantes? Eis a questão. Então, como sabemos que no período antediluviano tivemos gigantes na Terra, sim, né? E isso está inclusive na Bíblia e outros livros sagrados. Perfeito. Nada impede, já que o Egito é muito mais antigo do que se supõe, que possa ter uma relação com isso.
embora não se tenha provado nada, porque todos os sarcófagos foram encontrados, com algumas exceções, vazios. Interessante é como foi movida essa tampa aí. É tão pesada como a parte de baixo. É incrível. Isso aí, como é que vai... E não posso levar um guindaste para um negócio apertado, que aí como é que vai entrar guindaste aí dentro? Não tem como. Então. Pode passar? Vamos lá. Aqui a foto, desculpe, está meio desfocada, é o obelisco inacabado. Um obelisco Teria inacabado. sido o maior obelisco do Antigo Egito. Nossa, sério? É tão grande assim? O maior que temos hoje lá, e é só lá, porque os outros distribuídos pelo mundo não chegam à altura do obelisco de Hatshepsut, que ainda está de pé no Templo de Karnak. Sim. O obelisco de lá tem 40 metros. Sim. É maior que a estátua do Cristo Redentor aqui no Rio. Puxa. Esse obelisco é maior ainda, mas como teve uma rachadura nele, ele foi abandonado. Tá? Porque os obeliscos eram uma peça única de granito. Não podia ter uma mancha, não podia ter uma ranhura, não podia ter uma rachadura. Como a pedra rachou, eles abandonaram a obra. Agora, como eles faziam isso? Eles cortavam a pedra na pedreira, talhavam os hieróglifos de uma forma perfeita, parecia carimbo, elevavam isso aí, transportavam 400 quilômetros até o local dos templos. Inacreditável. E colocavam de pé no local definitivo, isso tudo em 3 meses. Alguma coisa tinha, né? Não é possível. Pois Fala-se muito em rodinhas, essas coisas, até são argumentações risíveis, né? Risíveis. Sim. Olha que coisa linda. Aqui o exemplo do olho de Horus, sim, que se assemelha muito a essa região do cérebro reptiliano humano, onde lá dentro está a glândula pineal. Caramba, olha que do cérebro se assemelha ao símbolo sagrado do olho de Horus. Glândula pineal, tálamo, hipotálamo, cela túrcica ou turca, enfim. O olho de Ra e o olho de Ma. Caramba, olha só, nunca tinha visto essa comparação. Eu não tinha visto. E o olho, como todos os hieróglifos, eles eram desenhados ou talhados dentro de uma matemática sagrada. Sim. Não eram simplesmente no olho, era tudo esquadrinhado e aplicado uma matemática. Incrível. Você não pode chamar isso de coincidência. O que é isso? Não é coincidência. Aí olha, não tem argumentação para isso aqui. É incrível, incrível. Não. Que conhecimento. Eles eram, voltando só uma parte, Paulo. Sim. Eles dominavam barbaridade a medicina, inclusive, né? Diz que eles faziam trepanações. Faziam trepanações, operações em cérebro. Faziam. Então, o que é isso, rapaz? Faziam cirurgias cardíacas, ali você era. Então, como é que vai chegar numa pineal, por exemplo? Na imaginação, não. Eles tinham alguma coisa que. Não, conheciam técnicas de dissecação, etc. O que é isso? O que é isso? É uma civilização fantástica, fabulosa, fabulosa. Vamos seguir. As próteses. Olha só, olha só. Fulano perdi a perna por algum motivo? Não, tem problema. Põe uma prótese nele. Que datação tem isso? Uns 3.000 anos? Pelo menos 3.000 anos? Ou não? De 3.000 anos para trás. Para trás, olha só. Tá? E mesmo que tivesse menos. Sim. Tá? Sim, olha. Na Idade Média e na Idade Moderna, por exemplo, na época do descobrimento dos piratas, era perna de pau. É verdade. Era o pirata da perna de pau. Isso. Ou seja, isso aí já existia milhares de anos antes e foi redescoberto em termos de história recentemente em relação a isso. Que maravilha. Poxa vida, estou totalmente surpreso hoje com... Olha a instrumentação cirúrgica. É a caixinha do médico. O que é isso? Medicina egípcia. Que os romanos copiaram muito bem e até aperfeiçoaram alguns instrumentos. Nós temos aqui bisturi, nós temos espátula, temos de tudo aqui. Afastador, tudo? Nossa, afastador. Que é isso, rapaz? Olha... Eu desconhecia essas peças aqui. Puxa vida. Então, peças, grego, peças.
Que é isso. Falar em grego, os gregos também utilizaram muito disso. Também, né? Mas foi uma civilização posterior, né? Pegou tudo dos egípcios. Sim, ali, né? Hipócrates pegou muita coisa. Com certeza. Aqui uma outra prótese para dedo. Olha. Isso foi encontrado numa múmia. Porque percebe-se que a outra parte mumificada aqui, né? Sim, os dedos estão originais desgastados, mumificados, mas nós temos a estrutura da prótese ainda aí. Que loucura, que loucura. E os buracos ainda para prender a prótese. Inacreditável, Sim. Olha só. Sim, eram todos costurados como sapato. O que é isso aqui? Isso aqui é um buticão. Isso era usado para tratamento nos dentes. Odontologia. E aí é o nome do médico. Aqui nós vamos encontrar, da direita para a esquerda, o cartucho do faraó, ou seja, para indicar que era do reinado daquele faraó ali, era daquele tempo. Depois do cartucho, nós temos o junco e a abelha, que são símbolos do faraó, ou seja, o senhor das duas terras, rei do Alto e Baixo Egito, são os símbolos do Alto e Baixo Egito, e o resto é o nome do médico. Lembrando que os dentes, o tratamento dos dentes, embora existisse muito no Antigo Egito, os egípcios sofriam muito dos dentes, muita doença, muito desgaste, porque eles comiam muito pão, e o pão, na hora que era feito, muito pó e areia do deserto entravam, então, diariamente, mastigavam aquilo, desgastavam muito os dentes, tinham muito problemas dentários. Entendo, sim. E tinha uma odontologia que procurava sanar isso, né? Embora não tivesse muito sucesso, mas existia. Que material é isso aqui que nós estamos vendo, Paulo? Isso aí provavelmente é marfim. Marfim? Tá. Pode passar. Outra prótese. Olha que loucura. Aqui ainda os fios parecendo sapato. Isso, então, é isso que para prender ali, tá louco. Para ajustar de acordo com o tamanho do freguês, né? Tá, e agora nós vamos para o último slide aqui, que olha só de novo. É um olho de Horus de novo. Aproveitando, já que nós temos um tempo aqui, nós andamos bem, fala um pouquinho do olho de Horus, assim, na sua visão. E existe um misticismo e miticismo também, né? Tem muito mito sobre o olho de Horus. O que, na sua opinião, você que é um estudioso em egiptologia, como você vê o olho de Horus? Qual é o significado dele? Ele é um talismã? Se eu tiver um olho de Horus pendurado, representa alguma coisa para mim? Porque a maioria de nós, assim, se fala que a semente de abóbora vai fazer você ter uma vibração diferente, lá vai a pessoa fazer um colar de semente de abóbora, ou coloca na carteira, no bolso, no sapato, na cabeça, em tudo quanto é lugar. Então, a maioria das pessoas usa sem saber o que está usando. O que é o olho de Horus, ô Paulo? O olho de Horus é um símbolo sagrado que foi utilizado como talismã também, principalmente acima das portas, dos portais egípcios, para espantar mal olhada, inveja, essas coisas, no popular. Sim. Mas é um símbolo sagrado. Como símbolo sagrado, ele tem uma matemática na sua confecção e um material na sua confecção. Lembrando que qualquer símbolo, qualquer objeto, para ele ter um efeito, ele precisa ser consagrado. E a consagração começa na mente. Você falou tudo agora. Começa na mente. A consagração. A semente de abóbora, para funcionar, precisa de um poder mental que você vai atribuir a ela, né? Isso depende de um sistema de crenças. Se a sua mente for forte o suficiente, você não vai precisar da semente de abóbora. Mas os egípcios utilizavam muito esse símbolo, além de outros símbolos sagrados, como símbolo da vigilância eterna de Deus. Ou seja, a vigilância de Atom, Amon e Ra. Ou seja, o olho que tudo vê. Nada escapa aos olhos da divindade. 1000 olhos nos veem. É uma representação da divindade? Era uma representação da divindade. Era uma representação, principalmente, da vidência e clarividência que só a divindade, ou quem está ligado num aspecto vibracional à divindade, tem.
O olho de Horus também representava o chamado terceiro olho, Sim. que na Índia é o olho de Shiva, no Isso. Egito é o olho de Horus. Tá? É a mesma coisa com nomes diferentes. Então, Horus, quem é Horus, em verdade? É o falcão que sobrevoa o Egito e que lá de cima tudo vê. É o animal ligado a Horus, que é filho de Osíris e que reina sobre o Egito. Então, dentro do mito, o faraó, ele incorporava Horus, ele era Horus ou aspecto filho na terra. Ele manifestava a divindade. E por que era um falcão? Porque o falcão é um animal que voa contra o sol. É a única ave de rapina que voa contra o sol. Então, em direção ao sol. Tudo que era em direção ao sol era sagrado no Antigo Egito. Então, por exemplo, o escaravelho. Isso que eu ia falar, você captou, era a minha pergunta próxima. O escaravelho era considerado sagrado, era levado como broche na túnica dos grandes sumos sacerdotes e hierofantes, que era um alto cargo de conhecimento, de iniciação, e concernente à questão espiritual de conhecimento magístico, porque o escaravelho, o inseto, sim, ele é apelidado de rola-bosta, porque ele passa a vida dele toda rolando, né, bolas de esterco para alimentar as suas larvas. Né? As suas larvas ficam ali, se alimentam daquilo ali. Ele passa a vida toda assim. Quando ele sente que vai morrer, ele alça voo em direção ao sol e morre no voo. Então, o escaravelho no Antigo Egito era o símbolo da ressurreição por causa disso. Ele passava, a vida inteira na bosta, sim, mas ele tinha, ao final da vida, o seu lugar ao sol, seu lugar ao paraíso. O pássaro ibis também era sagrado porque ele alçava voo em direção ao sol, assim como o falcão. E o falcão voava mais alto. Né? E o cachorro? O Egito Antigo conhecia a águia. Sim. Mas o falcão, além de mais rápido e voar mais alto, ele voava contra o sol. Então, essa era a característica do falcão ser associado a Horus e o faraó ser associado a Horus. O cachorro, principalmente o chacal do deserto, ligado a Anubis. Né? Isso, Anubis, exatamente. É o animal que revira as mastabas, é um animal dos cemitérios, procurando ossos. Né? Então, ele que revira os corpos, as múmias, e faz o seu trabalho no mundo dos mortos, né? De limpeza dos restos mortais de algumas pessoas que ficavam pelo deserto. Então, é um animal associado a Anubis, que é o deus do submundo. Né? É o que nós encontramos hoje, que eu já mencionei aqui, na cultura afro, uma associação com Omulu, Obaluayê, né? Que é o senhor também dessa área astral, vamos dizer assim, relativa ao além-túmulo, cemitérios, etc. O que hoje é para a cultura afro, Omulu ou Obaluayê era para o antigo egípcio Anubis, que já é uma transliteração grega do original Antu. Her, ou Horus, é o que a gente entende como Ogum. Isis é o que a gente entende como Iemanjá. E assim sucessivamente. E isso também existe da mesma forma, guardadas as devidas proporções, no panteão hindu, no panteão grego, no panteão romano, no panteão celta, no panteão nórdico, germânico e antigo e assim sucessivamente. Que coisa, quanta história linda, né? As pessoas perdem tempo com futilidade, com besteira. É a questão do livre-arbítrio, né? Você já pensou? Nós passamos pelo Kali Yuga. Então, a superficialidade, a inversão de valores, tende a prevalecer naqueles que não querem despertar ou que se desligaram do divino e estão desnorteados hoje, procurando uma tábua de salvação, seja lá onde for, e não conseguem se reencontrar, quando, em verdade, a coisa é muito simples. É só olhar para dentro e, de dentro para fora, encontrar a sua ligação com o Pai Maior. Maravilhoso.
Paulo, meu irmão, meu querido amigo e irmão, muito obrigado, uma brilhante explanação. Eu fiquei super satisfeito, super surpreso com tudo isso aí que você falou, né? E olha, e é bom porque a pessoa que assiste uma coisa dessa, ela se sente instigada a ir buscar mais. Aí vou assistir os documentários que tem, né? A tua televisão tem 400 canais, mas você fica só em 2, aquelas baboseiras, tudo a maioria. Então nós temos tanta história. É um poço sem fundo, ainda mais que 60% ou mais do Antigo Egito ainda está debaixo da areia. Exato. Tem muita coisa ainda para sair. Não, mas só que os 40 que estão na superfície, pouca gente conhece, é isso que a gente está querendo. E já está um pano para manga. Claro, com esses nossos bate-papos aqui, nós vamos trazer mais, né? Logo mais nós vamos estar vendo um outro tema do Egito para a gente explorar. Isso é muito bom, para a gente saber as nossas origens, para a gente se entender por que nós somos assim, por que nós temos essas tendências, essas nidanas, né? Essas coisas Sim. Que a gente carrega, né? Exatamente. E eles deixaram legados em várias áreas. A cadeira que você está sentado é uma invenção egípcia. Olha aí. Nas culturas, o pessoal se deitava de lado no divã ou nas almofadas. Hoje, você sentar à mesa para se alimentar, para fazer uma refeição e utilizar talheres, isso é coisa de Antigo Egito. Olha que coisa linda. Vamos descobrir mais. Vamos descobrir mais. Valeu, outras... meu irmão. Muito obrigado Valeu, mais uma vez pela sua disposição em nos passar conhecimento aí. E muito obrigado a vocês todos que estiveram aqui conosco até agora. Obrigado. Um forte abraço e até a próxima oportunidade. Tchau. Tudo de bom. Pô, gente, que bacana, né? Eu fico entusiasmado. E entusiasmado é a palavra grega, entusiasmos. Bacana. É bom sentir entusiasmo, principalmente nos dias de hoje, né? Tem muita gente que acorda e fica reclamando que está nublado, não consegue ver o sol acima das nuvens, né? Ou então reclama porque acordou, né? Puxa, não sabe do dom do acordar. Mais um dia, mais uma oportunidade, mais uma chance. Então, o entusiasmo que a gente precisa para seguir buscando respostas. Não é isso aí, gente. Depois dessa, só me resta dizer um fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.